Durante a semana que se passou, o Banco Central reduziu ainda mais a taxa básica de juros no Brasil, que agora está em 2,25% ao ano. Essa taxa, conhecida como Selic, nunca esteve tão baixa no país e isso significa que alguns investimentos com base nela, a exemplo da renda fixa, já não apresentam bons rendimentos. Isso é um incentivo a mais para os investidores procurarem a Bolsa de Valores. Vamos conversar com Gustavo Almeida, analista de investimentos. Gustavo, a renda fixa sempre foi uma concorrência para a Bolsa de Valores aqui no Brasil. Agora, com a taxa base mínima histórica, o que o mercado de ações pode oferecer ao investidor? Muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Bom, vamos falar... Quando a gente para pensar entre renda fixa e renda variável, no caso, renda variável é a Bolsa de Valores, sempre se mede, o investidor sempre vai medir, antes de ir para a Bolsa de Valores, qual é o custo de oportunidade que ele está tendo, ou seja, quanto ele precisa ter de retorno para sair do seu capital, né, o seu dinheiro da renda fixa para ir para a renda variável. Cada corte, cada redução que a gente viu na taxa básica de juros, teve um estímulo muito forte para os investidores saírem da renda fixa e se moverem para a renda variável. Isso foi o estímulo que, por exemplo, a gente viu no ano de 2019, né, onde essa redução da taxa básica de juros superou as mínimas que muitos analistas esperavam. E aí teve toda uma mudança de contexto. Então, o que a gente vê? Que com o patamar, esse novo patamar de juros que a gente está tendo aqui no Brasil, a gente vai ver os investidores que estavam na renda fixa cada vez mais insatisfeitos com a sua rentabilidade que eles estão tendo na renda fixa e migrando para a renda variável. Então, isso traz um fluxo de dinheiro novo que não tinha anteriormente, e esse fluxo de dinheiro novo, ele tende a fazer com que a cotação das ações das empresas se valorizem, porque a expectativa de retorno da Bolsa de Valores ele diminui, uma vez que também a redução da taxa básica de juro se teve. Gustavo, e quais são as principais vantagens e desvantagens da Bolsa de Valores e da poupança? Na verdade, são instrumentos financeiros, ao meu ver, complementares. Você vai ter a poupança como um local para você guardar seu dinheiro ao longo do tempo e ele ter, de certa forma, uma correção. Agora, os especialistas eles refletem muito sobre se essa correção que tu vai ter, esse ajuste, essa rentabilidade que você vai ter na poupança, compensa pelo menos da inflação. Então, ao meu ver, são dois instrumentos que se complementam. A Bolsa de Valores é um lugar onde você participa do potencial de crescimento das empresas. Então, a gente tem que imaginar que as empresas que estão na Bolsa de Valores são as empresas que têm uma melhor participação dentro da economia como um todo. Então, elas têm um potencial maior de crescer em relação às suas concorrentes. Quando a gente olha para a poupança, nós queremos guardar dinheiro. Quando nós olhamos para a Bolsa de Valores, nós queremos que o nosso dinheiro cresça. Então, a gente tem que fazer um mix, um combinado entre renda fixa e renda variável para que, na média, o nosso capital possa crescer ao longo do tempo. Ao ingressar no mercado de renda variável, o que é importante que o investidor precisa ter em mente e precisa ter como objetivo? Vamos lá. Primeiro, temos que entender que na renda variável existe uma oscilação. Nós podemos entrar hoje na Bolsa de Valores e amanhã a cotação pode estar abaixo do preço que nós entramos. Então, ao entrar nesse mercado, nós temos que entender que essa oscilação ela acontece de forma negativa e positiva, porque a Bolsa ela reage a todos os acontecimentos que a gente vai enfrentando dia após dia. Então, quando sai uma notícia negativa, a Bolsa tende a corrigir, porque uma notícia negativa tende a trazer um pouco de aumento em risco e os investidores com aversão a risco vão querer sair da Bolsa. Então, a gente precisa entender sobre essa questão de oscilação e, como objetivo, a gente tem que entender o que nós estamos buscando. Qual é o prazo que nós queremos deixar o nosso dinheiro aportado na Bolsa de Valores, porque prazos mais curtos, maior é a incerteza sobre o que vai acontecer no dia de amanhã e como é que vai ser o impacto da Bolsa em cima do nosso capital. E em prazos mais longos, o que acontece e o que a Bolsa tende a refletir é exatamente o crescimento das empresas ao longo do tempo.
Então, conforme vai passando o tempo, as empresas elas possuem oportunidades, elas possuem tempo, elas possuem espaço para que possam amadurecer, crescer o seu mercado e assim aumentar o seu valor em bolsa de valores. Então, o investidor ele precisa entender que a bolsa vai oscilar no curto prazo e ele precisa entender que quanto mais tempo ele ficar investindo na bolsa de valores, maior é a possibilidade que ele tem de ver o seu capital crescer, porque vai dar tempo para as empresas também crescerem. A gente está fazendo essa entrevista, Gustavo, para quem já é experiente no mercado e para quem talvez nunca ouviu falar em bolsa de valores. Para quem não é muito habituado com a tecnologia, por exemplo, tem medo de operar sozinho, que tipo de ajuda buscar para investir, para começar a investir na bolsa? Hoje o mercado de bolsa de valores ele evoluiu bastante aqui no Brasil, né? Tanto as corretoras evoluíram em questão de tecnologia, então hoje o investidor tem acesso às cotações da bolsa de forma muito fácil após abrir a sua conta numa corretora, ele consegue acessar uma plataforma que se chama Home Broker, e nessa plataforma de Home Broker você consegue ter acesso a todas as cotações de todas as empresas. Óbvio que tu vai ter que pelo menos entender qual é o código de cada companhia, porque cada companhia, cada empresa, ela possui um código onde você consegue identificar ela na bolsa. Mas as corretoras dão também todo esse suporte para você identificar os códigos. Também existem plataformas de negociações, existem muitos fóruns para discussão, bate-papo entre investidores, existe toda uma gama, toda uma indústria hoje de agentes autônomos de investimento que entendem e acompanham a bolsa e conseguem compartilhar as principais análises dos analistas. A gente tem acesso a vários tipos de análise e tipos de analistas, tanto nas redes sociais quanto dentro das plataformas das corretoras. Então, hoje a tecnologia, de forma muito simples, né, veio a entregar a informação que o investidor precisa. Então, hoje não é um bicho de 7 cabeças. A gente tem com uma pesquisa simples, né? Começar a investir na bolsa de valores no Google, a gente consegue aí acessar muita informação e depois de entrar nas plataformas de investimento também, a gente consegue a informação mínima necessária para se fazer suas primeiras compras na bolsa de valores. Qualquer dúvida, procura no YouTube, né? A gente aprende muita coisa no YouTube e com certeza isso também está lá, né, Gustavo? O YouTube é uma boa ferramenta, ajuda bastante, mas a gente precisa conseguir fazer um filtro mínimo, que é pegar profissionais que sejam certificados, principalmente analistas de investimento certificados, consultores de investimento certificados ou pessoas, né, que estejam participando da indústria de investimento já há muito tempo, né? Se a gente for pensar e falar sobre longo prazo, só pode falar sobre longo prazo quem já viveu o longo prazo, né, para poder compartilhar uma experiência, principalmente para as pessoas que estão começando. Mas o YouTube, sim, é uma ótima plataforma, tem muito conteúdo lá hoje já disponível. As principais casas de investimentos possuem conteúdo lá, as principais corretoras possuem conteúdo lá, então é possível sim utilizar do conteúdo, mas tem que saber filtrar, né, para não pegar aí uma informação equivocada. Até porque é o dinheiro que está envolvido nessa história e ninguém quer perder dinheiro. Agora, para esta semana que se inicia, a gente fala agora de algo que vocês trabalham bastante, né, que é essa previsão aí um pouco do futuro. O que se esperar, né? Quais impactos podem ter aí nos negócios, quais os fatos fora da agenda que podem mexer com os índices e os preços dos ativos, qual é a previsão do mercado para esse começo de semana? Nós tivemos esse último mês, principalmente, uma valorização muito forte da Bolsa. Essa correção, como analista, posso dizer que é uma correção pós o excesso de pessimismo que a gente teve ali naquele período logo após a saída do coronavírus da China. Então, os mercados eles tiveram um excesso de movimentação negativa e a gente está sofrendo esse ajuste, essa correção. Chegamos nessa região de 90 mil pontos do Ibovespa e nesse nível de preço, 90 a 95 mil pontos do Ibovespa, e nesse nível de preço é natural que o mercado espere algo positivo para conseguir mudar de patamar. E esse algo positivo vai vir principalmente dos indicadores de atividade que a gente vai ver não só aqui dentro do Brasil, mas dos Estados Unidos e da China e da
Europa, indicadores também em relação à confiança dos consumidores, porque quanto mais confiante nós, pessoas físicas, estivermos para voltar às nossas compras, né, como nós gastávamos anteriormente, mais tranquilo também ficam os empresários a poderem investir, a poderem contratar e poderem fazer com que a economia possa retomar né, e possa circular melhor o dinheiro e assim a gente voltar a ter uma boa expectativa de crescimento para os mercados. Tá? Então, para essa semana, nós temos alguns indicadores importantes. Deixa eu pegar a minha colinha aqui, como criação de empregos formais aqui no Brasil. Nós temos confiança do consumidor, também temos o IPCA 15, que é a prévia de inflação mensal. Nós temos, nos Estados Unidos, PMI de serviço e manufatura, estoque de atacados, pedidos de bens duráveis e pedido de seguro-desemprego. Então, o mercado está medindo, nesse patamar de preço que nós estamos trabalhando, ele está medindo como está a retomada da atividade. E se por um acaso vier alguma surpresa, né, existe aí uma janela para se corrigir a Bolsa de Valores, né, uma vez que a gente teve aí essa valorização de quase 30% nesse último mês. Então, existe uma janela, uma possibilidade para fazer um ajuste dos preços e depois, né, tudo indica que a gente tende a retomar novamente os movimentos de alta. Gustavo Almeida, muito obrigado por essa entrevista. Até a próxima. Valeu, muito obrigado.